Vanessa Lia, Andressa Salanova, os termos triádicos do Mbengokre. Thank you. Hi, Thank Vanessa, you, are you Miriam. there? Yep, hi. Okay, so I'm going to share my screen. Boa tarde, todo mundo. Eu vou fazer, não lembro quem que fez assim, mas eu vou fazer como muitas pessoas fizeram. A gente fez as nossas transparências em inglês, mas vamos falar em português. Pronto, estão vendo? Uhum. Sim? Yep. Sim. Então tá. E o áudio tá bom também? Tá. Beleza. Tudo em cima, pode ir. Então tá. Bom, a fala da Vanessinha é sobre terminologia de parentesco e é sobre um fenômeno que conhecemos do Mbengokre e que é conhecido também em algumas línguas australianas, também é conhecido de fato em outras línguas G do Norte, mas não sabemos que ocorra em outras línguas das terras baixas da América do Sul ou de qualquer lugar da América do Sul, de fato. Então, talvez um dos principais propósitos de apresentar esse trabalho para uma audiência de linguistas é saber se, por acaso, existem outras instâncias dessa terminologia triádica em outras línguas que vocês possam conhecer. Então, há uma série de termos para parentes identificados nas línguas G do Norte que parecem indicar ou ser índices para uma relação tanto do falante com o referente quanto do ouvinte com o referente. Esses termos são chamados de termos triádicos de referência por Lee, 2004 e 2012. Eles se oporiam aos termos diádicos, que são os que recolhem todos os antropólogos quando fazem uma primeira etnografia, né, de um povo. Tem muitas outras pessoas que têm notado isso com línguas G do Norte, Siger e Coelho de Souza, em particular com os Suyakin-Sede, Vidal com Xicrim. A lista da Vanessa é a mais longa. A gente tem acrescentado 4 termos a essa lista desde a publicação última, né, de 2012. Mas, no geral, vamos manter essa lista para esse estudo e não temos feito o trabalho de campo mais recente para acrescentar aos nossos conhecimentos sobre o assunto. Então, podemos tomar como ponto de partida o livro da Vanessa, de 2012. Esse é um domínio do léxico que é muito complexo, que para os falantes é um domínio importantíssimo para demonstrar o bom conhecimento da língua. Provavelmente é um domínio que está ameaçado, porque eu tenho notado várias mudanças nos termos de parentesco que acompanham certas mudanças também na organização da família, né? No aparecimento de famílias nucleares, em oposição à família extensa matrilocal, que era a prática tradicional entre os Mbengokre. E acreditamos que esses termos triádicos, que normalmente são conhecidos só por pessoas mais idosas, de maior experiência, mesmo tradicionalmente, poderiam estar ameaçados de desaparecer. Bom, o que é um termo triádico? Aqui o Our Man in the Internet, o André me achou um tweet que explica um pouquinho a situação em que acontece a triadicidade. Em português, você pode chamar alguém com quem tanto você quanto o seu interlocutor tem uma relação de parentesco de várias maneiras, segundo o falante, segundo a situação. Não acredito nem que seja uma questão dialetal, senão mesmo de convenção familiar, né? Então, teu pai, tua mãe, minha mãe, meu pai ou papai e mamãe são todas maneiras de se referir aos pais entre irmãos. É exatamente nesse tipo de situações em que você vai ter termos triádicos em Mbengokre. Só que o sistema do Mbengokre é sumamente complexo
consiste de 85 termos, e esses termos são, na sua grande maioria, diferentes dos termos de referência diádica, né? Você não está reciclando termos de referência diádica para ter uma referência triádica que reconheça o papel do vínculo que existe entre o seu interlocutor e o referente. Bom, vamos começar pelos termos básicos de referência diádica do Meben-Okre. Eles são do tipo Omaha. Isso aí quer dizer uma coisa que não é importante para a nossa fala aqui, mas as categorias que são recortadas por essa terminologia Omaha são as mesmas tanto para os termos triádicos como para os termos diádicos. Essa é uma hipótese de trabalho. Até agora a gente não encontrou nada que vá em contra disso, né? Para essa apresentação aqui, a gente vai supor que as únicas duas variáveis relevantes para escolher um termo triádico são a relação do falante com o referente e a relação do ouvinte com o referente. Pode haver muitíssimas outras variáveis que contam, né? O contexto de fala, intimidade com o referente particular, né? Mas essas variáveis a gente não leva em conta e aparentemente não foram necessárias para a primeira descrição dos termos. Então, vamos fazer um aperçu, um sobrevoo dos termos básicos de referência. São esses para o ego feminino, né? Tem aí 8 termos para consanguíneos, 1 termo para esposa e 6 termos para afins. Na verdade, há um sincretismo aí, né, entre 2 dos termos para afins. Um ego masculino tem o mesmo número. A gente identifica, então, 15 posições diferentes que vamos juntar num número menor. 9 mais 1, 10. Essas seriam as relações de parentesco básicas, né? Ignorando distinções de gênero. Bom, agora vamos fazer uma tabela. J é o amigo formal, que é como compadre. Não é um parente, mas é alguém que tem uma relação particular com a gente, né? E ele é tratado como se fosse parente pelo sistema de termos triádicos. Agora vamos fazer uma tabela. Vou mostrar a tabela. Ela tem 2 dimensões, as quais têm o mesmo domínio. São as 10 relações de parentesco definidas pelos termos básicos por 2, né? E os quadradinhos que são vermelhos são os lugares aonde existe um termo triádico, as combinações para as quais existem termos triádicos. Só na distribuição dá para ver uma série de coisas interessantes, né? Por exemplo, não tem termos triádicos para o meu cônjuge. Não tem termos triádicos para o seu amigo formal, mas tem termos triádicos para todos os meus amigos formais, seja qual for ou quase seja qual for o parentesco deles com você. Depois, o resto a gente vai dividir em 4 quadrantes para fazer a exposição descritiva mais simples. Aí são todos consanguíneos, tanto de mim quanto de você. São seus afins, mas os meus consanguíneos. Seus consanguíneos, que são os meus afins. O seu cônjuge e aqueles afins com quem a gente tem exatamente a mesma relação. Esses 4 quadrantes são mutuamente excluintes. Quer dizer, você encontra alguns termos que são repetidos, mas a repetição nunca acontece, pelo menos nos casos sobre os quais a gente tem certeza das informações, nunca acontece em mais de um quadrante, o mesmo termo. Bom, vamos olhar para os termos agora. Esses são os termos para os meus amigos formais, o meu krabjua, segundo a relação que você, o interlocutor, tenha com ele. Tem um buraco aí, né, que não importa. O particular desses termos é que eles começam todos com flexão de segunda pessoa, com exceção de bakronit, que tem flexão de primeira pessoa inclusiva. Isso é porque
perfeitamente lógicos. É o caso em que alguém é Krabjua tanto meu quanto seu. Depois tem um sufixo, poderíamos chamar sufixo neinit, que parece universal nessa categoria de termos triádicos. Ele indica o gênero do referente. Ele só não aparece em dois casos em que ele faz parte da raiz. Nit, como vocês veem aí, a neti compartilha a raiz net com ninget, que já em si é um termo de parentesco diádico, o meu avô, o meu tio materno, né? A raiz dos termos triádicos aqui na metade dos termos, compartilhada com termos diádicos. Usei aqui umas cores um pouquinho berrantes, mas o amarelo indica as raízes que são compartilhadas com termos diádicos. O laranja são raízes compartilhadas com outros termos triádicos, e o vermelho são raízes que são próprias a essa categoria particular de termos triádicos. Tá? Bom, esse aqui é o primeiro quadrante, o quadrante superior esquerdo. Aqui são todos parentes consanguíneos. Como nos outros casos, a flexão aqui é toda de segunda pessoa, né? A distribuição aqui é compacta, e teremos um negócio para falar sobre isso. Esse aqui é o segundo quadrante, o quadrante superior direito. Aqui são afins seus, que são consanguíneos meus, né? E uma coisa que a gente pode fazer nesse lugar do quadro é botar tudo numa única dimensão, né? Apesar de que no quadro lá, não vou voltar agora porque tem muita transparência e pouco tempo, apesar de que no quadro tem duas dimensões, né? E tem termos triádicos não em uma única linha, como no caso dos Krabjua, não é preciso fazer uma distinção entre as duas dimensões, porque não há nenhum termo que seja diferente se a relação de parentesco que existe entre o interlocutor e o referente é a mesma, certo? Você ainda tem 8 minutos. Beleza. Quer dizer que a minha relação com o referente, ela não é uma variável independente. Bom, e as raízes são compartilhadas com termos diádicos, tá? Nhenheta, que são usados outra vez, mas de uma maneira ligeiramente diferente. A explicação de que um quadro de duas dimensões possa se reduzir a uma única dimensão, eu acho que é que as gerações, em geral, coincidem, né? E coincidem, quer dizer, Jupanjui é a minha sogra, né? A sua sogra é a minha mãe. Jumranhet, o seu sogro é o meu pai. Umré, o seu cunhado é meu irmão, o meu filho. Coincidem as gerações entre a minha relação e a sua relação com o referente. E isso talvez seja uma questão de uso, mas de fato esses termos se usam, neste caso, normalmente quando se fala com cônjuges, né? E é isso que permite reduzir a uma única dimensão. Bom, eu vou passar rápido por essas daqui, só dizer que tem raízes completamente diferentes no terceiro quadrante inferior esquerdo, e que o quarto quadrante, essa daí não espera, o quarto quadrante, ele é muito parecido com o segundo, tá? Então passo a umas generalizações descritivas. A maioria das subpartes do sistema são unidimensionais, apesar de que o sistema como um todo é bidimensional. E elas são determinadas essencialmente pela relação do interlocutor com o referente. Mas existe um pequeno diacrítico, né? E vamos ver agora que é um diacrítico formal, que indica que é um índice a minha relação com o referente. Né? O caso mais simples é o caso dos afins, dos seus afins, não contando o cônjuge. Aqueles que são alguma coisa para mim
são formados a partir dos termos diádicos mediante a supressão de um prefixo. Esse é um prefixo que aparece no domínio verbal, no domínio nominal, não sei o que ele está fazendo, mas a gente poderia dizer que talvez é um indicador de valência nominal. Porém, ambas os temas, o tema triádico e o tema diádico, são inerentemente relacionais. Então, não sei o que estaria fazendo aqui esse negócio. Para os meus amigos formais, parecesse que você está acrescentando um sufixo honorífico. Porém, há uma diferença por cima dessa, que é que as raízes que são usadas não são as mesmas que são usadas com outros termos diádicos ou triádicos, né? Então, o sufixo está aí, mas não é a única marca que faz dessa série de termos triádicos uma série diferente. E existe também uma série de raízes completamente diferente para os meus parentes consanguíneos, os seus parentes consanguíneos, que são os meus afins. Bom, para aqueles que são consanguíneos tanto a mim quanto a você, o diagrama eu acho que é irredutivelmente bidimensional. Mas o que eu falei dos termos se agruparem de maneira compacta, só tem termos quando você está falando de alguém que é de uma geração menor ou igual à sua. Né? Então não tem termos para falar o meu pai é o seu pai, o meu avô é o seu pai, como eu faria se eu estou falando com meu pai ou com a minha mãe. Bom, agora a linguística. Na base, os termos triádicos exigem duas relações, né? Pelo menos. Mas a gente se perguntava se a relação entre o falante e o ouvinte também poderia ser relevante. E o argumento é que não, que a relação principal é entre o ouvinte e o referente, e é uma relação secundária entre o falante e o referente, mas a relação que existe entre o falante e o ouvinte não tem presença formal no termo, e, portanto, não pode ser uma questão de registro o uso dos termos. Né? Não dá para dizer, olha, a gente usa isso quando a gente está em casa, porque, se esse fosse o caso, estaríamos dizendo exatamente que eu escolho os meus ouvintes, ou escolho os termos segundo os meus ouvintes, e não é o caso, né? Os argumentos para dizer que a segunda pessoa é primária. A flexão, como eu mostrei, na maioria dos termos triádicos é de segunda. Tem essas formas excepcionais, goten, godui e nini, que pareciam excepcionais até o Andrei reconstruir um K como um prefixo, um alomorfe do prefixo de segunda pessoa. Né? Que seria exatamente... 2 minutos e meio. 8 minutos e meio? 2 minutos e meio. 2 minutos e meio, tá. Porém, não é sem exceção isso que eu falo, mas digamos que sobre 85 termos, 80 tem flexão de segunda. Então, isso é uma grande pista. Isso aqui eu vou pular. Repete um pouco. Mas são argumentos para dizer exatamente o que eu estou falando nessa diapositiva. A relação entre o ouvinte e o referente é a primária nos termos triádicos. Porém, tem a segunda relação que é indicada, e vamos mostrar que essa segunda relação é aquela entre o falante e o referente, e não entre o falante e o ouvinte. Bom, vamos supor que a gente pega o termo Gotenk. Gotenk é o meu tabjur, que pode ser o meu neto ou meu sobrinho cruzado, e ele é o seu Kra, quer dizer, o seu filho ou teu sobrinho paralelo. Ele é Kra para os pais dele, para o pai e para a mãe, e ele tabjur para os avós. Os avós têm a relação de Bamnan e Kra com os pais, né? Quer dizer, os pais são Kra dos avós. Porém, eles são também genro e nora para os avós, né? Porém, eles ainda falariam do neto
como gatenk, mesmo se falando com o genro e com a nora. Se você acrescenta outros parentes que são chamados também ninhet, que chamam o filho dos pais tabjua, você vai ver que a relação que eles têm com o interlocutor é outra. Aqui eles são irmãos dos interlocutores, né? Kamui e Kanikoi, e mesmo assim eles usam gatenk para se referir ao rapaz aí, o rapaz triângulo cinza. Você pode ir acrescentando relações. Basta que a relação que existe entre os novos interlocutores e o rapaz seja a de ninhet, ou quatui e tabjua, para eles poderem usar o termo gatenk quando falando comigo, que sou o bam ou a nan desse rapaz. Então, a relação entre a primeira e a segunda pessoa não está determinada por esses termos. As únicas duas coisas que são a se levar em consideração são as relações da primeira e da segunda com o referente. Tá? Bom, isso aqui também vou pular. O tema do parentesco é fascinante e não é exceção. Esse caso tem tido uma série de princípios, né, o que eu chamo aqui heteronômicos, porque eles são princípios que olham para o comportamento e não que olham para a estrutura linguística, para tentar explicar o que acontece aqui. Não dá para fazer justiça à literatura, mas aqui tem uma lista bem esquemática. Pode ser que os termos triádicos sirvam para evitar chamar alguém pelo nome próprio, que é uma coisa meio tabu entre os Mbengokré. Pode ser que os termos triádicos sirvam para evitar a referência direta à minha relação com o referente, que talvez por algum motivo seria algo a evitar também. Pode ser que exista uma necessidade de desambiguação, uma diferença de registro em diferentes contextos, uma toma de posições ou o reconhecimento de uma relação de parentesco adicional àquela codificada principalmente, né? A gente acha que algumas ideias são sugestivas para partes do sistema. Já falei por que a diferença de registro não funciona. A toma de posição, que é uma ideia que a Marcela desenvolveu no artigo... o reconhecimento de um vínculo de parentesco adicional, que é uma ideia que a Marcela trabalhou num artigo das atas do penúltimo Macro-G, é uma ideia prometedora. Porém, a gente acha que todas essas explicações heteronômicas acabam sendo um pouco circulares, porque o que faz que você tenha que reconhecer que você é Krabjur de uma pessoa que é o seu parente, mas não o inverso, né? Isso aí está claro na linguagem, mas talvez não está tão claro no comportamento das pessoas em sociedade. Então, são ideias sugestivas, mas a gente quer, antes do que isso, ver o que a estrutura linguística permite falar sobre esses termos, né? Então, esse é o sumário. Tenho ainda um minutinho para falar? Olha... Já extrapolou. Bom, desculpa aí. A gente... Conclui aí. A gente conclui dessa maneira. O sistema é essencialmente unidimensional com uma série de gradações, né, de deferência. Isso é o que é justificado pelo dado linguístico, né? A gente não está olhando para comportamento social. As diferentes cores são diferentes raízes que são empregadas. A cor amarelinha mais clara são as raízes diádicas. Vocês veem que as raízes diádicas são as que são empregadas quando o referente não tem nenhuma relação comigo. Então, estou falando, é o teu irmão, mas não é nada de mim. Algumas dessas são usadas para termos triádicos, em particular na penúltima linha, mas para o resto tem raízes diferentes, né? As marcas diagonais indicam o prefixo, o sufixo honorífico ei, e as linhas horizontais indicam um outro sufixo honorífico, o ie, né? Quase que dá para compactar essa tabela e botar só 4 linhas, né?
Mas não dá pelo menos com a semântica que a gente tem aqui para os termos, porque os lugares onde daria para encaixar acaba sendo que o termo corresponde a uma outra categoria que não a que estamos expressando na dimensão vertical, né? Então, é isso. Essas diapositivas à disposição de todo mundo, para quem quiser olhar para elas mais devagar. Quando eu ensaiei isso ontem, demorei mais de 1 hora para apresentar, então considero uma façanha ter conseguido fazer, mesmo que eu extrapolei alguns minutos. Obrigado pela sua atenção, viu? Nós temos ainda 3 minutinhos para perguntas, para as pessoas poderem comentar. A Vanessa também pode falar se quiser. Não sei como voltar a... Quero mais ouvir do que falar. E Cristiane, você e Flávia, gostaria de eu perguntar para vocês se vocês não acharam nada parecido nos Canela e nos Apinagi. Eu acho que sim. Quer dizer, eu não cheguei a analisar com essa profundidade, mas eu já notei, pela forma dos termos, né? De memória, eu já notei que existem, né, algumas coisas que correspondem. Uma coisa que me deixou curiosa queria pedir um balanço sobre como que fica a marcação de posse, né, nesses termos, né, a marcação de referência do relator. Todos eles funcionam, então, como termos relacionais ou tem algum que tem um comportamento diferente na morfologia, vocês acham? Então, André? Estão me ouvindo ainda? Sim, pode falar. Eles são todos relacionais, né? Só que eles só acontecem, os termos triádicos, eles só acontecem com a segunda pessoa. E é isso, talvez, o que distingue como uma classe. Isso é o que mostra que são triádicos, né? Porque você ouve tom. E esse tom é o exemplo... tom não estou falando do tom linguístico, mas do tom irmão, né? Que provavelmente vocês ouviram em outras línguas do norte. E uma coisa mais pragmática, né? Mas então, esse é o termo que a Vanessa não tinha considerado triádico no livro dela. Mas aí pensando um pouquinho, diz, não, mas esse termo aí você não pode trocar o possuidor. É sempre atom. Ele é menos triádico do que os outros, porque ele pode ser usado por mais de uma categoria de falante. Pode ser usado pela tua quatui, pelo teu ninhet, pelo teu pam, pela tua nãe, mesmo pelos teus irmãos e irmãs, né? Porém, você não pode dizer itom. Você tem que dizer atom. E essa característica dos triádicos, você não vai ver uma flexão aí produtiva, você vai ver eles sempre flexionados para a segunda. Mas não, isso é diferente. Eu acho que tom é um desses que virou triádico só no Mebenocré, né? Isso. Agora, eu tinha visto ali nos seus dados que existem alguns que começam com o ba. Esse ba é um marcador de referência de primeira pessoa inclusiva ou não? Em alguns desses termos. E não é flexão, é? Quer dizer, já é uma coisa assim... Tem um termo, tem um bacronet, em que o ba é claramente flexão. Uma coisa assim. Eu não me lembro exatamente da forma agora, mas pelo que eu vi ali nos seus dados, tem uma coisa que eu estava em dúvida sobre como, inclusive, encontrar, né, nos dados uma forma que tivesse flexão. Eu acho que ele não leva flexão, essa forma do Apinagé. Quer dizer, esse correspondente dentro do sistema do Apinagé não leva flexão. No seu, é sempre ba ou como é que é? Então, as formas com ba são meio complicadas, né? Porque uma delas... Também acho. Numa delas...
Numa delas, é claro que é a primeira pessoa inclusiva. A outra... Volta lá seus exemplos lá para a gente olhar. Sim, deixa eu voltar. Diria que tem incluído Tem duas mãozinhas levantadas também. Só para concluir essa pergunta. Só para a gente não se perder no tempo. Tá, só para a gente concluir essa pergunta. Vai, falei. Tá, então deixa eu voltar lá. Tem uma pergunta do Bernardo e tem uma pergunta... Cadê? Tá vendo aqui, nos termos para os meus amigos formais, você tem flexão de segunda em todas, com exceção de Cronit. Mas essa forma em particular, que é dada como triádica, né, no livro da Vanessa, ela, na verdade, é a única que tem... Não é a única dessa série. Ela compartilha a raiz com uma forma diádica para você nomear o seu krabjul, o seu amigo formal. Você pode falar ikronit. Então, a flexão de pessoa, o Bai, tem flexão de pessoa, primeira pessoa inclusiva, produtiva. Então, talvez esse aí, eu já até queria falar, até queria chamar esse termo aí de semitriádico, porque ele é triádico funcionalmente, mas formalmente ele é um termo diádico com flexão inclusiva, né? Não é? É. Mas ele não recebe outro material flexional no Apinagé, fica só com bar. No Apinagé, a impressão que eu tenho a partir dos dados que eu consegui encontrar essa palavra, quer dizer, o correspondente, né, dessa palavra, ela sempre aparece nessa forma, ela não tem nenhum outro tipo de índice de pessoa, nada. Sempre essa forma. Essa é uma informação. E aí agora eu fico me assustando se por causa que essa forma é cristalizada, se muda o sistema de poste. Gente, desculpa, eu vou precisar passar a pergunta para o Bernardo e depois passar a palavra para a próxima apresentação. Bernardo, por favor, faça a sua pergunta. Vanessa, foi muito interessante. Eu tenho uma pergunta bem rapidinha sobre o termo para Xará. Se ele se comporta em algum sentido como um termo de parentesco, pelo que vocês observaram. Não. Está meio fraco o áudio. O termo para quem? Desculpa, para o Xará. Meu xará? Não. Não. Você está pensando no Ninheto ou na Quatui, que é a transmissora dos nomes? Eu estou pensando em um termo em Panará, que existe em Panará. Não sei como que me vem a crer, mas tem um termo para uma pessoa que compartilha o mesmo nome que você, né? Pelo menos em Panará. Estava me perguntando se existe em Merengue. E esse termo é o quê em Panará? Agora fugiu da minha cabeça. Estava pensando nele antes. Não sei se a Miriam está aqui, ela está lembrando, mas enfim. Depois mando para você. Bom, na medida em que for um termo de parentesco, né? Eu não perguntei isso para a Vanessa, mas eu tinha essa pergunta no outro dia sobre se todos os Ninhet e Quatui são idênticos do ponto de vista dos termos que podem ser empregados com eles, sendo que vai ter uma Ninhet ou um Ninhet ou uma Quatui que vai ser aquela que me deu os nomes, né? Não, porque é muito mais complicado do que isso, porque você nunca recebe todos os nomes de uma única pessoa. Se tem uma diferença entre
nominadores epônimos e nominadores epônimos. Então, não dá para dizer que você tem um único nominador para o Snevenu. Mas quando você fala Crantum e Cranu, será que não é uma... É qualquer ninhete. Qualquer ninhete, né? Não usa no feminino, usa só no masculino. Crantum, Cranu. It's yes, it's Yanteri or Yantekun for a woman. Pessoal, nosso tempo já terminou. A extensão da discussão. Desculpa. Ok. Muito obrigada. Qualquer coisa, vocês mandam perguntas por e-mail depois.